Meus irmãos, nós estamos a iniciar o culto desta manhã, deste dia do Senhor, culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Eu quero saudá-los e cumprimentá-los com a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém? Nós vamos começar, como o fazemos habitualmente, com o prelúdio, e enquanto a música é tocada no prelúdio, nós vamos orar ao Senhor, cada um no seu lugar, oração silenciosa, pedindo que Deus nos abençoe no culto desta manhã. Ouçamos então o prelúdio deste culto. Porque dele, de Jesus, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. O tema do nosso culto é Jesus vitorioso, Jesus vencedor. E nós somos convidados a exaltar e saudar o nome de Jesus e a coroarmos com glória a pessoa do Senhor Jesus. Saudai o nome de Jesus é o hino que vamos cantar agora no início deste culto. Convido a igreja que se coloque de pé para cantarmos. Prostrar a anjos
2, o segundo salmo, a rebelião das gentes e a vitória do Messias. Vamos fazer esta leitura alternada. Salmo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então espalhará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações e os filhos a tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Agora, pois, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, vós com tremor. Bem-aventurados todos aqueles que neles. Amém. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos prestando a Ele este culto no dia, no seu dia, no dia do Senhor. Eu vou convidar o diácono Walter, fique aqui à frente do irmão e dirige-nos na oração deste momento. Depois da oração, nós passaremos aos cânticos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui reunidos em teu nome. Amém. Nós agradecemos, Senhor nosso Deus, por ter nos dado teu povo, Senhor nosso Deus, esta oportunidade, Senhor nosso Deus, de estarmos aqui em comunhão contigo. Amém. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pela tua palavra que foi lida, Senhor nosso Deus, neste momento. Que nós possamos, Senhor nosso Deus, estar sempre na tua presença, com o mesmo desejo, Senhor nosso Deus, de te servir e fazer a tua vontade. Agora, Senhor nosso Deus, esteja com o culto desta manhã. Amém. Abençoa, Senhor nosso Deus, todas as partes do culto, para que este culto, Senhor nosso Deus, sirva para nós sairmos daqui melhor do que entramos. Agora, Senhor nosso Deus, esteja com aqueles nossos irmãos que estão enfermos e não estão em condições de vir, Senhor nosso Deus, estar aqui prestando culto na igreja, mas que a tua presença possa estar estar na vida de cada um deles, para que eles possam, Senhor nosso Deus, em breve estar junto conosco, com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma vontade, Senhor nosso Deus, com desejo de te servir. Agora, Senhor nosso Deus, dirige todas as partes do culto desta manhã. Dirige, Senhor nosso Deus, todas as partes que vai preencher, Senhor nosso Deus, os cultos deste dia, para que este dia, Senhor nosso Deus, seja um dia de bênção para o teu povo. Abençoa teu servo, Senhor nosso Deus, na direção do culto, nosso pastor. Dá a ele, Senhor nosso Deus, aquela mensagem, Senhor nosso Deus, que o Senhor já tem colocado no coração do teu servo, para a tua igreja neste dia. Abençoa, Senhor nosso Deus, todas as partes desse momento que vai ser desenvolvido. Os louvores, essa tua palavra que já foi lida, Senhor nosso Deus. Muito obrigado por tudo. E nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta aí. Jesus vitorioso. Nós glorificamos ao Senhor porque dele e para ele. Então nós devemos dar
Ah, irmãos, é esse Jesus que nós servimos, digno da nossa adoração. A gente falar com tanta pouca ou vontade ou convicção, eu não sei, creio que seja desânimo por estarmos de manhã, né, num dia meio nublado. Mas vamos dizer, nós glorificamos ao Senhor, porque dele... Glória, pois, a Ele eternamente. Vamos ficar de pé e continuar louvando ao Senhor. Este Jesus que venceu, irmãos. Nós não estaríamos aqui. Não somos dignos nem de estarmos aqui. Mas a graça dele nos alcançou. E por isso nós adoramos e louvamos a esse amado Senhor. Nós adoramos o Cordeiro que venceu. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Toda honra e toda glória damos ao Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo. Esse é o nosso testemunho, dizer ao mundo que amamos o nosso Rei. Rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Amém? Toda honra e toda glória devemos dar somente ao Senhor, a esse Rei da glória, Senhor do céu e da terra, que reina soberano no universo. Nós louvamos, adoramos e reconhecemos a sua grandeza em nossas vidas. Quem é esse Rei da glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver? Meu coração recorda
perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Quem é Ele? Quem é Ele? Seu nome é Jesus, o bem mais precioso. Ele reina soberano. Esse é o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Ele é precioso e é poderoso. Poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Ele é majestoso e tem poder. Quem é esse Rei da Glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo. Então diga com essa convicção que Ele é tudo para você. Precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. E o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Poderoso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Poderoso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Amém? Toda honra e toda glória seja dada a Jesus, o Rei da Glória. A igreja pode se sentar. As atividades destes dias, desta semana, principalmente, estão no boletim que os irmãos recebem neste domingo, mas eu quero destacar apenas as reuniões do grupo Finéias de oração nesta semana. Isso é sempre a primeira semana completa do mês,
em que um grupo de irmãos se reúne para orar pela igreja, pelas famílias, e agora também com a responsabilidade de orar, continuar orando pela sucessão pastoral nesta igreja. E não somente os irmãos do grupo Finéias, mas toda a igreja deve orar pedindo a Deus que abençoe os procedimentos que vão ser tomados e também que o Senhor mostre para a igreja quem Ele já tem escolhido para ser o novo pastor desta igreja. Grupo Finéias. E na quarta-feira, nosso culto de oração. Venham orar também por este e outros motivos. Servimos a Ele com amor, ao Jesus vitorioso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Com este texto, nós introduzimos um momento de dedicação de dízimos e ofertas. A igreja vai ir aqui à frente, trazendo seus dízimos e suas ofertas, o seu compromisso com Deus, compromisso de cada crente também com a igreja, e no ato de culto e adoração. Farão esta entrega enquanto ouvimos a música que vai ser tocada ao piano. Irmão Emanuel, fique aí para o irmão orar, dirigirmos na oração. Nós temos para orar pelas pessoas enfermas da nossa igreja, ao pedido de oração pela irmã Eula. Oremos por ela, por seu esposo, irmão Osias, e também pelo cunhado da irmã Eula, que está hospitalizado, precisa das nossas orações. Também Josimere já se submeteu à cirurgia e está em casa. Josimere, esposa do Wagner. Então, oremos também agradecendo a Deus e pedindo que ela continue sobre as graças e a bondade e a misericórdia do Senhor. Vamos então orar. Irmão Emanuel vai nos dirigir. Senhor Deus e eterno Pai, primeiramente te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, Pai, e por mais uma semana que iniciamos na tua presença, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós não somos dignos, nós não temos direito a nada, Pai. Nós estamos vivos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te agradecemos primeiramente pela tua salvação, Pai, que o Senhor nos deste na cruz do Calvário, Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça e misericórdia infinita. Pai, te agradecemos também pelas ofertas, Pai, que foram entregues aqui no teu altar. Amém. Ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor concede dons aos homens, Pai. Amém. Então nos ajuda, Pai, nos dá a tua direção, para que possamos administrar esses dons que tu nos concede. Amém. E possamos utilizá-los, Pai, da melhor maneira possível, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Amém. Nos ajuda e nos dá a tua direção no nome do Senhor Jesus. Pai, Amém. te pedimos também pelos doentes da tua casa, Pai. Em especial, Pai, como teu servo citou agora, pela saúde da dona Eula, pela saúde do seu esposo Osias, do seu cunhado, Pai. Te pedimos também pela vida de alguns doentes que se encontram inscritos no programa, em especial pelo seu Valmir, que está se recuperando lá no Hospital Evangélico. Toma a vida da dona Neuza, Pai, que está adoentada e não está podendo vir à tua casa. Toma a vida da dona Wanda, da dona Maria Helena, da dona Rosângela, da dona Maria, do seu Arino Monteiro, do seu Arildo e de todos os demais, Pai, que eu não lembro agora, mas o Senhor sabe de tudo. Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, vem com provisão de cura, Pai. Que não seja feita a nossa vontade, porque a tua vontade é muito melhor do que a nossa. Mas toma a vida de cada um destes teus servos em tuas mãos, Pai. E segundo a tua misericórdia, o teu querer opera na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nós te agradecemos por tudo, no nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Nós estamos na campanha de missões e vamos no mês de julho concluir esta campanha de missões mundiais e estaduais com a oferta que levantaremos, e temos nos nossos cultos um momento para dizermos da inspiração e das informações de missões com o momento missionário. Paz do Senhor para todos, amém? Nós usamos esse momento para passar inicialmente algumas informações, né? A campanha missionária já vem se desenvolvendo na nossa igreja e nós temos alguns avisos, né? Inicialmente a irmã Zali pede que nós passemos que o bazar já acumulou mais R$500 para essa campanha, tá? Então o bazar está bombando, né? Como dizem os meninos. E nós vamos passar então ao tema, né? Da nossa campanha. Todos podem ajudar, né? Eu daqui estou vendo bem pequenininho, mas vamos lá, vamos ao tema. Meu chamado. Voz de Deus às nações. Passemos a divisa também. Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, 15b e 16. Amém. E agora nós vamos àquele momento que nós tanto, né, nos envolvemos, que é quando nós cantamos. E a irmã Pindalva já está pronta aí, esse hino é muito bonito, eu acredito que todos conheçam, a gente não precisa nem ficar lendo muito a letra não, né? Ele toca muito aos nossos corações. Eu particularmente ouço esse chamado, né? Vamos lá, meus irmãos. Mas pra mim
assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém? Podemos Amém. assentar. É o hino do puxão de orelha, né, gente? Esse hino é meio do puxão de orelha, a gente assumir esse chamado, né? A gente muitas vezes olha assim e fala, mas né, já tem tanta gente que foi enviada, nós também, né? Então, nós vamos passar aqui, eu vou pedir a Desirê que coloque para a gente ali umas informações. Hoje nós estamos celebrando o Domingo da Igreja Perseguida, né? Então, em todo o Brasil estão sendo feitas ações, em todas as igrejas, acredito, e que estão né, anunciando esse movimento que é da Missão Portas Abertas. Eles iniciaram esses trabalhos desde 88, e em 2002 eles tiveram assim já um apanhado de informações. Essas informações são baseadas em pesquisas feitas, né, e que visam intensificar esse trabalho. Então, vou pedir a Desirê para passar o próximo. Né? Qual é o objetivo dessa campanha? É conscientizar a igreja brasileira sobre a perseguição dos cristãos em todo o mundo. Né? E que a gente vê muitas vezes próximo da gente, a gente não consegue observar, essa perseguição não fica aqui, só bem distante, mas se a gente for olhar, essa perseguição pode estar até no nosso local de trabalho. Né? A partir do momento que nós nos confrontamos com pessoas que são né, contrárias às nossas opiniões, né, à nossa convicção em Jesus Cristo, então a gente enfrenta isso em todo lugar. Mas existem coisas muito piores, e o próprio hino fala sobre isso, né? Que há muito para fazer e muitas dificuldades. Pode passar, Dedê. Então, essa pesquisa né, tem como
intuito avaliar essa liberdade que o cristão tem para praticar essa fé nas 5 áreas, né, que são ligadas à sua vida. Então, como está dizendo ali, né, a individualidade, quando nós temos essa disposição e essa disponibilidade de lermos, inclusive, a Bíblia. Então, né, o simples fato de você ler a Bíblia em muitos países é simplesmente abominado, né? Depois, em relação à família, nesses locais onde as religiões são totalmente opostas a Jesus, as pessoas dentro de casa que se convertem e vivem em ambientes contrários, né, a essa convicção, elas são afastadas da família, muitas vezes são até colocadas para fora, porque as pessoas não querem correr riscos, né? Seguida, a comunidade. Se ela já é afastada da própria família, como é que ela vai viver em comunidade, né? Professando essa fé cristã, como ela vai ter essa liberdade de falar de Jesus, de chegar, sendo que as penas são desde violências, né, como é esse afastamento, até a morte. A gente sabe que passa por vários setores. Bom, em relação à nação e à igreja, então, a gente nem precisa dizer, né? Se na própria família ela já é excluída, a nação e a igreja muito mais fortalecidas, a igreja praticamente é inexistente nesses lugares e ela é totalmente clandestina. Então, esses são os principais pontos. A EDD vai passar para a gente, né? Acredito que esteja visível ali. Essa pesquisa foi feita baseada com dados no ano passado, 2014. Então, todos os anos eles atualizam. Tinha um mapa para a gente mostrar, mas ele, por ser muito colorido, a gente talvez tivesse dificuldade da luminosidade. Mas aí eu coloquei aí os 10 países que estão em maior índice de perseguição, sendo que, desde a primeira pesquisa que foi documentada, que é de 2002, a Coreia do Norte nunca perdeu esse primeiro lugar. Nunca perdeu. Olha que título triste, né? A gente quer ser primeiro lugar em tanta coisa. Agora, um primeiro lugar em perseguição aos cristãos é simplesmente deprimente. E se seguem aí os países, né, chamando atenção para alguns detalhes. O Sudão, que está ali em 6º lugar, ele era 11º no ano da pesquisa anterior. E ele passou a 6º. Então, a perseguição aí aumentou muito, né? Quase que o dobro. E depois a gente vê a Eritreia também, ela ocupava o 12º lugar, passou para 8º no ano passado. Então, quer dizer, as coisas só estão mesmo piorando, a gente tem notícias disso, entrando no site a gente fica totalmente atualizado. Agora, o que chamou mais a atenção é que o México não era nem cotado, ele nem entrava nessas pesquisas, e já no ano de 2014 ele já ocupou o 38º lugar. Então, muito triste, né? O México está tão pertinho e a gente, às vezes, não atenta para isso. Inclusive, é o país, né, do meu grupo de missões, é o México. A gente tem aqui mais, né, o que ver sobre essa pesquisa. O que chama atenção é que lá as perseguições são por conta do tráfico, né? Então, as pessoas são perseguidas por quê, né? A gente tentando tirar alguém dessa situação, como a gente tem visto aqui, a gente tem vivido, eu também tenho passado por isso, no meu ambiente de trabalho, né, na nossa comunidade, e a gente tentando chegar a essas pessoas, lá, né, muitas vezes isso é morte. Aqui acredito que também seja, talvez não esteja tão declarado, né, mas lá isso tem acontecido. A Turquia também passou a ser cotada como 41º lugar, e o Azerbaijão também está em 46º, eles não eram incluídos ainda na pesquisa. Só no ano passado, né, de 2013 para 2014, no México, 15 pessoas foram mortas por conta disso. E a gente sabe que isso é só o que foi, né, notificado, as coisas que estão por trás não aparecem. Bom, acho que ficou esse detalhe aí, né? Então, esse domingo, marcando, né, essa campanha de missão, de oração à igreja perseguida, ela precisa ficar nos nossos corações, não somente como o dia de hoje, né? Que nós pensemos o quanto nós somos perseguidos por isso, né? Se nós formos dar um testemunho a respeito do que diz nesse hino mesmo, eu ficaria aqui ainda falando, mas eu sei que o pastor já deve estar olhando para o relógio, e eu só preciso dizer o seguinte, que nós oremos por isso, né? Vou pedir à irmã Zali que venha fazer uma oração conosco por conta desse domingo especial da igreja perseguida, e que nós não deixemos de lembrar de tudo isso nas nossas orações. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã. E agora, quando somos alertados a respeito da perseguição dos cristãos no mundo, nós queremos inicialmente agradecer-te, Senhor, pela liberdade que temos em nosso país
de vivermos o Evangelho, nosso Deus, de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, de lermos a nossa Bíblia, de orar, Senhor, de falar às pessoas a respeito da salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por isto e te pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitar esta oportunidade para anunciar à nossa geração, Senhor, que Jesus Cristo salva e que só através dele nós alcançaremos a vida eterna no céu, Senhor. Nós te louvamos por isto e queremos te pedir, nosso Deus, pelos cristãos perseguidos no mundo. Sê, nosso Deus, com os teus servos. Fortalece, Senhor, a fé dos teus servos, Senhor. Fica com eles naqueles momentos em que eles se reúnem de forma tão silenciosa para estudar a tua palavra, para te louvar, para render glórias a ti, Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa aqueles que estão também reunidos neste momento. Nós te pedimos, nosso Deus, pelos que estão presos, pelos que estão sofrendo, nosso Deus, por causa de falta de alimento, pelos que estão sofrendo agravos físicos, maus tratos, Senhor. Nós sabemos que tudo isto acontece, Pai, e nós te rogamos, Senhor, estende a tua mão sobre a vida deles, dá, nosso Deus, paciência a eles, fortalece, Senhor, a fé dos nossos irmãos e ajuda-os, nosso Deus, também as suas famílias, para que eles passem por esse processo, tendo certeza de que Jesus está com eles e tendo certeza de que nós nos encontraremos no céu com Jesus, Senhor. Abençoa, nosso Deus, a nossa igreja aqui reunida. Obrigada pela vida da irmã Rosana, que explicou de uma forma tão clara este movimento de portas abertas e nos mostrou os 10 países em que há maior perseguição no mundo. Nós te pedimos também aqui pela América do Sul, a Colômbia tão pertinho de nós, nosso Deus, e que está também inserida entre os 50 países onde há maior perseguição. Abençoa os teus servos nestes locais, os crentes, nosso Deus, nestes países, para que eles também, Senhor, sintam, apesar de toda a pressão, eles sintam a necessidade, e até por causa da pressão, a necessidade de falar de Jesus. São as bênçãos que nós te rogamos neste dia e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Bom, só para completar, né, a Desirê, acho que já colocou ali o aviso da campanha da Feira de Missões, tem um anúncio lindo aí, e a gente sabe que essa feira vai acontecer no dia 20, que todos estejam envolvidos, né? E ainda sobre o bazar, para quem ainda não sabe, o bazar também funciona com um grupo Desapega por Missões, para aqueles que ficam ligados lá no Face, né? E esse grupo também está fazendo, esse Desapega por Missões também está fazendo um trabalho muito bom. Quem precisar anunciar alguma coisa, né, para que seja ofertado alguma coisa para a campanha de missões, pode fazê-lo livremente. A irmã ali informa que nós podemos utilizar o grupo Desapega por Missões para vender até aquela geladeira que você não quer mais, como ela falou, mas que você lembre-se que aquela contribuiçãozinha vai ser dada também para missões, tá? No mais, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para ajudarem aqui na leitura da palavra, no capítulo 17. A leitura do capítulo 17, que é o texto da mensagem desta manhã. Vamos fazer a leitura alternada deste texto e depois da leitura nós
ouviremos a mensagem musical. Apocalipse 17, leitura alternada. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também os reis. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Existe grande cidade, reina sobre os reis da terra. Que Deus aplique e abençoe no nosso coração o conteúdo da sua palavra. Amém? Amém? Vamos ouvir a mensagem musical. Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos, eu queria aproveitar o momento, a gente está no mês da família, e essa música me lembra uma pessoa que
uma bênção na minha vida, me ajuda muito, está sempre ao meu lado, é minha esposa. Eu não tinha como deixar de falar nesse momento isso. E eu queria que durante essa música os irmãos cantassem comigo. E o que o irmão nessa hora ao seu lado fala para o seu irmão assim, ó, você é uma raridade, você é uma bênção de Deus. Não deixa eu te falar não, amém? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Todos. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Todos cantando comigo agora. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Amém? Jesus te ama.
E assim voltamos ao Apocalipse. Tínhamos chegado até o capítulo 16 e recomeçamos agora com este capítulo 17, em que um anjo mostra a João uma visão da Babilônia, a grande prostituta, a mãe da idolatria, da falsa igreja, da religião mundial dos últimos tempos. Babilônia era uma cidade do mundo antigo, uma cidade que ficou famosa pela sua grandeza, e até hoje se lembram dos jardins suspensos da Babilônia, que eram uma das 7 maravilhas do mundo, uma cidade conquistadora, mas uma cidade idólatra, uma cidade que adorava e servia a muitos deuses. E esta visão que é mostrada ao apóstolo João é uma visão cheia de simbolismos. Ela não deve ser interpretada literalmente, mas pelos seus símbolos. E Babilônia é prostituta porque traiu a Deus. Foi Deus quem criou este mundo, quem criou os homens, e criou o mundo e os homens para que eles sirvam a Deus, adorem a Deus. Deus criou o homem para que tivesse por parte do homem a adoração e o louvor e a gratidão. E Babilônia é uma cidade traidora, traiu a Deus, por isso ela é chamada de prostituta. E a idolatria para Deus é prostituição. Não há pecados grandes e pequenos, mas perante Deus a idolatria se põe à frente de todos os outros pecados, porque é colocar no lugar de Deus outras coisas e outras pessoas. Era, pois, uma cidade idólatra. Façamos aqui um contraste. Babilônia é a falsa igreja, a igreja idólatra, a igreja traidora, por isso chamada de prostituta. Mas, do outro lado, há uma igreja verdadeira, que é a noiva de Cristo, é a Virgem pura, imaculada, sem ruga. Nós, presumivelmente, estamos na igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo. Eu espero, eu desejo que ninguém aqui faça parte desta prostituta, desta igreja falsa. Como é a Babilônia? O texto bíblico diz que ela está assentada sobre muitas águas, logo no primeiro versículo. E no verso 15, o anjo explica a João o que significa essas muitas águas. As águas, verso 15, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Esta igreja está assentada sobre
povos, nações e línguas, quer dizer que é uma igreja, uma religião do mundo, de todo o mundo, uma religião mundial. Alziro Zarur, quando começou a Legião da Boa Vontade, ele dizia que aquela seria a religião mundial. E não foi a religião, e nem é a religião mundial, a religião liderada por ele, depois por outros. Mas aquilo foi realmente uma parte dessa religião mundial. O que vai acontecer, meus prezados irmãos? Acho de chegar o tempo em que as religiões vão se unir, vão formar uma igreja. Aí estarão católicos, protestantes, dos vários grupos, estarão budistas, estarão islamitas, estarão essas religiões todas aí que vão formar uma igreja sob a direção do anticristo, que vai se voltar contra Deus. O anticristo é aquele que vai se pôr no lugar de Deus, e o mundo vai após ele, porque ele há de ser um líder inteligente, sábio, esperto, poderoso, capaz. E a religião mundial, que é esta prostituta Babilônia, há de ser seduzida também pelo anticristo. Depois, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os reis da terra são os impérios, os reinos, os governos, os estados, que, seduzidos pela Babilônia, vão se unir a ela, vão beber o vinho da prostituição, como está aí no texto, com os que habitam na terra. Então, esta igreja vai ter todo este apoio de reis, de impérios, de governos, de reinos, de todos que habitam na terra. E isso são os reis. O vinho da prostituição, o vinho da sua prostituição, são as alegrias, as celebrações da falsa igreja. É um vinho que tem aparência de alegre. Aliás, o vinho dá à pessoa que bebe a aparência de alegre. E dessa alegria extrapola e vai até que ele se torna um ridículo, né? Quem se embriaga e embebeda do vinho, então vai se tornar um ridículo, porque já vai estar fazendo coisas que já um homem normal e sério não faz. Este vinho que a igreja dá a beber aos reis e aos que habitam na terra é o vinho cheio de abominações. O anjo leva João para o deserto, verso 3. Levou-me a um deserto. O deserto na Bíblia aparece sempre como um lugar de meditação, de reflexão, de conforto, de decisões, de consolo. Vocês se lembram de alguém que foi ao deserto e encontrou no deserto estas coisas? Encontrou conforto, encontrou
pôde refletir, pôde meditar? Quem lembra? Ah, vocês sabem, não querem dizer. Vocês estão falando muito baixo. Moisés. Onde Moisés recebeu as revelações de Deus, que formou o estatuto daquele povo, o direito daquele povo. Moisés estava no deserto e ele se afastou das pessoas e subiu a montanha para que Deus o revelasse. Elias foi um profeta que fugiu de Jezabel com medo, com depressão, fugiu de Jezabel e o Senhor foi encontrá-lo lá no deserto. Elias, o que fazes aqui? E ele disse, eu estou aqui porque eu estou sozinho. E Deus disse, não, você ainda tem um ministério a realizar e você não está sozinho porque há 7.000 que ainda não se dobraram a joelhos de Baal. João Batista, Jesus. O deserto não precisa ser literalmente o deserto. Jesus disse assim, quando orares, entra no teu quarto. O quarto, às vezes, é o deserto. Pode ser o deserto, em que você se põe na comunhão com Deus, em que você reflete, medita, em que você é consolado, é confortado por Deus. Mas aqui não era uma questão de conforto. Ele foi ao deserto e ele viu a Babilônia. Vejam como é a Babilônia, a falsa igreja. Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Uma mulher sentada sobre a besta, quer dizer, apoiada pela besta, vermelha, a besta vermelha, mas a mulher também está vestida de vermelho, e esta besta estava cheia de nomes de blasfêmia contra Deus, e tinha as 10 cabeças, as 7 cabeças e os 10 chifres. E continua a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, estava com as cores da realeza, com o tecido do vestido da realeza, estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro. É a igreja, falsa igreja, a igreja mundial, que é uma igreja rica, que tem posses. O Senhor Jesus, da igreja verdadeira, diz a Bíblia que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, mas a igreja está fazendo a ostentação da sua riqueza e da sua alta posição. A besta em que a mulher está sentada é uma besta que já apareceu nestas visões de João. Ela é a personificação de Satanás. Satanás odeia a Deus. Ele quer destruir tudo que Deus fez. Ele quer destruir a pessoa humana, o homem e a mulher,
Ele quer destruir a família. Porque a família é a criação de Deus. Ele quer destruir a igreja. Porque a igreja é de Deus. Mas ele é um imitador de Deus. Ele procura fazer as coisas imitando a Deus, talvez para enganar e seduzir as pessoas. E ele faz muito bem, porque Paulo diz que ele se transforma até em anjo de luz. Então, nessa imitação de Deus, o diabo tem uma trindade, como Deus tem. E João, neste livro, já apresentou isso. O dragão, a besta que veio do mar, que é o anticristo, que quer tomar o lugar de Cristo. E a besta que veio da terra, que é o falso profeta. Essa é a trindade satânica e que aparece em várias destas situações. Quer dizer, esta Babilônia, a prostituta, está fundamentada, está baseada na besta. Na sua testa, verso 5, estava escrito o nome da Babilônia, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A Bíblia, quando fala de mistério, não é alguma coisa que não tem o mesmo sentido, o mesmo conceito que nós temos de mistério. Mistério na Bíblia é alguma coisa que é desconhecida, mas que vai ser revelada. Os mistérios da Bíblia, de que a Bíblia fala, são coisas que vão ser reveladas. E aqui se revela, né, com o nome da Babilônia na testa, a grande Babilônia. O verso 6 diz que ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. É a igreja que persegue e que vai continuar perseguindo os cristãos. Embriagada do sangue dos santos e dos mártires e das testemunhas de Jesus. A palavra testemunha é uma palavra que no texto original da Bíblia aparece como mártir. Testemunha que dá o seu testemunho até ao ponto de sofrer. Agora o anjo vai dizer que ele vai explicar isso aí. E vem aí um texto difícil. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há pelo menos duas importantes interpretações. Há uma interpretação histórica. Nero, que foi um imperador romano, que perseguiu os cristãos. Nero queria reformar a cidade de Roma, reconstruí-la.
E então ele mandou queimar a cidade, incendiar a cidade. E quando descobriram que aquele incêndio não foi acidental, mas foi mandado, então Nero passou a acusar os cristãos, que os cristãos eram os responsáveis pelo incêndio de Roma. E muitos cristãos morreram assim. Depois Nero morreu. E havia uma lenda entre os romanos de que Nero ia voltar. Ele ia aparecer de novo. E depois veio um imperador Domiciano, e que as pessoas diziam que era um segundo Nero. Talvez esta palavra de João esteja lembrando esta situação de Roma, de Nero, mas ele não iria escrever isto aqui se isso não tivesse uma aplicação. O Espírito Santo de Deus não o levaria a escrever sem que houvesse uma aplicação. E esse caso da besta, que já foi, que era, que não é, e que depois virá, poderia ser o anticristo que aparece. Depois ele sai de evidência. Já não é. E depois ele voltará. O diabo pode fazer isso. Não é uma ressurreição, porque o diabo não tem poder para ressuscitar. O poder para ressuscitar é de Deus, é de Jesus Cristo. O diabo pode imitar quanto quiser, mas há coisas que ele não vai conseguir fazer. Esta besta, que é o anticristo, depois disso tudo, de ela se esconder por um tempo e voltar, esta besta vai para a perdição. Ela vai ser destruída. E o texto diz aqui que não, que vão com ela os que habitam a terra e não têm o seu nome no livro da vida. E eu paro aqui para fazer uma pergunta. Você tem o seu nome no livro da vida? Há alguém aqui que não tenha o seu nome no livro da vida? Quem não tiver, vai acompanhar a besta, o anticristo, para a perdição. Depois vem essa questão dos reis e dos chifres, né? Da cabeça e do chifre. E o que é isso? As 7 cabeças interpretam alguns que elas são os impérios que já passaram. Egito, a Síria, a própria Babilônia, depois vem a Pérsia, a Grécia e chega a Roma, o Império Romano. E falta um que vai ser o 8º, que vai ser o reino do anticristo. As 7 cabeças. E os 10 chifres são reis que ainda virão. Essas cabeças já foram. E os 10 chifres ainda virão. Aqui também há 2 interpretações.
Uma interpretações é esta, histórica. São reis, são impérios que já foram e reis que ainda virão, e toda essa gente é aliada da besta. Mas há uma interpretação profética a respeito deste texto. E dizem alguns que nesta interpretação profética, estes 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, que esses 10 chifres se referem à Igreja Romana, e fazem umas contas de qual é o Papa, qual é este, qual é aquele, que são reis que ainda virão. Eu não me coloco nem numa posição nem na outra, porque eu acho que a besta, a prostituta, não é uma igreja só. Há católicos, há protestantes, há religiões orientais, aliás, quase todas as religiões são orientais. Há os ateus vão fazer parte de uma igreja, esta igreja mundial, não creem em Deus, mas serão religiosos. E estas forças, os reis, os impérios e as pessoas que habitam o mundo vão se unir e vão fazer guerra ao Cordeiro. Esta gente vai destruir também a igreja. Esta igreja mundial, esta igreja iníqua, esta igreja prostituta, não vai permanecer. Porque esses vão também destruir a igreja. Verso 16 diz que os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Mas, antes disso, essas forças todas vão se unir contra o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E estas forças vão ser derrotadas, vão ser vencidas, porque o Senhor Jesus Cristo nunca perde. Às vezes parece que a causa do Senhor Jesus está derrotada, mas Ele é o vencedor. Eu queria fazer algumas observações aqui, para concluir essa palavra. Lembrando que a Bíblia mostra que este mundo vai acabar. Há pessoas que dizem que o mundo não acaba. Você acredita que o mundo vai acabar? Perguntam. Não, eu não creio que o mundo vai acabar, mas a Bíblia diz que vai. Ou melhor, a Bíblia diz que este mundo será transformado. Que ao tocar da trombeta, os elementos ardendo, Pedro diz isso na sua segunda carta, os elementos ardendo se desfarão e surgirão novo céu e nova terra onde habita a justiça. De modo que
esse mundo que nós vemos e que a gente está lutando tanto para preservá-lo com a sustentabilidade, com as providências do meio ambiente, ele vai acabar um dia. Ele vai arder, ele vai se queimar, ele vai acabar. Uma segunda observação é que nós enfrentamos tribulações. Quantos servos do Senhor Jesus Cristo já foram atribulados, já foram derrotados, já deixaram de existir? E quantos serão ainda? A irmã Rosana falou aqui do dia internacional da igreja perseguida. Hoje, quantos irmãos nossos que estão na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, no mundo todo, tribulações as mais diversas, de graus os mais diversos, porque alguns estão sendo mortos, alguns estão sendo torturados, alguns estão sendo acusados, outros estão lhe negando o que é necessário para o seu viver. As torturas têm vários graus, vários tipos. Nós enfrentamos. Jesus não disse que nós estamos livres da tribulação. Jesus declarou para que nós não tenhamos medo, porque Ele venceu o mundo. E com Ele nós vencemos. Mas existe e existirá tribulações. E esse tempo do fim, as tribulações vão ser muito maiores. Só que eu creio que quando essas tribulações chegarem àquele alto limite, eu acho que o Senhor Jesus Cristo vai tirar a sua igreja no meio da tribulação. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo não vai permitir que o seu povo passe por uma tribulação excessiva. Mas Ele vai arrebatar a sua igreja e vai tirá-la do meio dessa tribulação. Uma terceira conclusão é que Cristo é o vencedor. Parece que o mal está ganhando com a corrupção. Eu falei de corrupção no domingo passado e eu mencionei até a FIFA, né, na corrupção. Eu não tinha nenhuma informação privilegiada, não. Mas todo mundo sabia, né? Todo mundo sabe que a corrupção em todos esses ambientes, todos esses meios. E não fiquemos acusando tantos outros, não, porque em muitas igrejas há corrupção também. Há corrupção financeira. Parece que o mal está ganhando, a violência aumenta cada vez mais. E aqui, a nossa mesquita, como ela está cheia da violência, aí em ruas de Mesquita, garotos andando com uma arma, um fuzil pendurado,
no seu ombro. A imoralidade. Eu falei outro dia deste homem que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Este homem negou diante do Senado algumas coisas de que estão no pensamento dele, que todo mundo sabe, muita gente sabe que ele defende determinadas posições, por exemplo, como a poligamia. Ele acha que não precisa haver fidelidade de um ao outro, não. Foi escolhido para ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que deve ser a casa maior da justiça neste Brasil. Parece que o mal vai vencendo, mas o mal não vencerá. Jesus Cristo é o vencedor. Jesus Cristo é o vitorioso, é o vencedor de todas as batalhas. E nós que temos nosso nome no livro da vida, vamos vencer com ele também. E em último lugar, eu quero dizer, meus irmãos, eu quero dizer para a igreja, irmãos, nosso preparo para estes tempos, nosso preparo dos crentes, dos salvos para este tempo, é a vida de santidade. É uma vida santa, é uma vida pura, de pureza moral e espiritual. Nós não podemos ser como o mundo. Não podemos dizer que não faz mal isso ou aquilo. Há muita coisa que nós praticamos que faz mal sim diante de Deus. Nós precisamos de moralidade, de limpeza moral, de pureza espiritual. Nós precisamos de comunhão, de serviço do Rei. Assim nós estaremos preparados para viver os tempos que o Senhor nos permitir aqui, até que Ele nos tire do meio desse mundo mau, arrebatando a sua igreja e levando-a para estar com Ele para todo sempre. Amém, irmãos? Deus nos abençoe e Deus nos guarde desses males todos aí, mas se for necessário que passemos esses males, que Deus nos dê a força necessária. A Bíblia diz que Deus não permite que nós soframos mais do que o que é necessário, mas esse mais do que é necessário é sofrimento também. Deus nos guarde. Amém. Como foi para o céu, o Senhor voltará. Sem aviso do céu descerá. Esperemos a vinda do Filho de Deus, que trará glória a nós, filhos seus. Amém? É o hino que nós vamos cantar nesta hora. Afirmou o Senhor que virá outra vez, cumprirá a promessa que fez, vai trazer até nós o esplendor celestial, vai sentar em seu trono real. Como foi para o céu, o Senhor voltará, sem aviso do céu descerá.
Mais uma vez a primeira estrofe, nós vamos cantar. A primeira estrofe mais uma vez, que é um hino nem tanto cantado. Vamos ficar de pé. Afirmou o Senhor que virá outra vez, cumprirá a promessa que fez. Vai trazer até nós o esplendor celestial, vai sentar-se em seu trono real. Como foi para o céu, o Senhor voltará, sem aviso do céu descerá. Esperemos a vinda do Filho de Deus, que trará glória a nós, filhos seus. Este mundo ele irá com justiça julgar, seus segredos irá revelar. Por Jesus perdoados os salvos, então a coroa de glória terão. Como foi para o céu, o Senhor voltará, sem aviso do céu descerá. Esperemos a vinda do Filho de Deus, que trará glória a nós, filhos seus. Seu poder nossos corpos irá transformar, como Cristo nós vamos ficar. Na presença do Rei estaremos assim, e seu reino jamais terá fim. Como foi para o céu, o Senhor voltará, sem aviso do céu descerá. Esperemos a vinda do Filho de Deus, que trará glória a nós, filhos seus. Entre nós neste mundo não sabe ninguém em qual dia, que a hora ele vem. Estejamos alerta, servindo em amor, vigiando voltar o Senhor. Como foi para o céu, o Senhor voltará, sem aviso do céu descerá. Esperemos a vinda do Filho de Deus, que trará glória a nós, filhos seus. Amém, Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra traz esperança para o nosso coração. Que a tua palavra conforta a nossa vida, e nós sabemos pela palavra que, embora vivamos aqui com tribulações, com dificuldades, nós teremos um futuro de glória com nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos viver com Ele para todo sempre. Abençoa-nos, ó Deus, a nós que temos o nosso nome no livro da vida, mas fala o coração daqueles que não têm esta esperança. Abençoa a tua igreja neste lugar, que ela seja uma igreja esperançosa, que aguarde a volta gloriosa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.